Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Cidade em Entrevista. No programa de hoje, o balanço de 2022. Como foi o primeiro ano de pós-pandemia? Nosso convidado é Ulisses Maia, prefeito de Maringá. Prefeito Ulisses Maia, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Cidade Entrevista. Prazer recebê-lo, hein? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e pelo sexto ano, né? Sim, pela sexta vez. Estamos aqui fazendo esse balanço no final do ano. Muito obrigado por te receber também aqui no gabinete. Muito obrigado, prefeito. Já é uma tradição nossa o balanço com o prefeito Ulisses Maia. Prefeito, os últimos 2 anos, quase 3, eles estiveram muito impregnados da narrativa de pandemia, o que drenou muito as atenções e as energias. Prefeito, os últimos 2 anos tomaram muito as atenções dos prefeitos no enfrentamento à pandemia. Em 2022, com a pandemia se distanciando, o que mais desafiou Ulisses Maia? Olha, acho que desafiou a todos no Brasil o processo eleitoral, porque foi um processo eleitoral polarizado. E toda vez que... E ele foi polarizado desde o início. Aliás, desde um ano antes da eleição, sempre foi polarizado entre as duas candidaturas. E isso provocou uma divisão natural dos eleitores, em alguma região mais, outra menos. Aqui na nossa região até nem tanto, mas em outras regiões é uma divisão de quase 50%. Isso provocou uma situação de muitos conflitos internos entre famílias. Então, eu acredito que para o Brasil foi um momento muito tenso por conta do período eleitoral. Eu acho que essa foi assim, uma dificuldade mais marcante que a gente poderia dizer, mas que também está superado e vamos olhar adiante e pensar um 2023 com bastante perspectiva. Já que o senhor tocou no assunto, Ratinho Júnior para mais um mandato. E aí, prefeito? O do Ratinho foi tranquilo, ele fez um governo de muitas transformações, um governo inovador, moderno, arrojado, como é o estilo do governador Ratinho. Foi bom para a gente, prefeito? Foi muito bom, eu estive com ele na primeira eleição, em 2018 já caminhamos juntos, iniciamos uma série de projetos em conjunto que agora começam a acontecer. Estive com ele há poucos dias, por exemplo, em fevereiro o governo licita o tão sonhado viaduto do Trevo do Catuaí, uma obra extremamente importante para Maringá e que estamos trabalhando aí há 5 anos aproximadamente para conseguir esta obra. Nós temos recursos para recap, conseguimos recursos próprios, fizemos a operação de crédito e o Estado também está fazendo, o governo está fazendo uma contrapartida. Então, o Hospital da Criança, que é o grande sonho de Maringá, é uma referência para todo o Noroeste. Aliás, Vale do Ivaí, Noroeste, e até alguma região do Norte. Apesar de que Londrina também tem o Hospital da Criança, mas o nosso hospital aqui vai ser um hospital muito moderno, o espaço físico vai ser o maior do Brasil, e estamos trabalhando com a perspectiva de ter parcerias, como por exemplo com o Pequeno Príncipe, que é o melhor hospital do Brasil, para ele, hospital infantil. Para o Hospital da Criança funcionar, ele precisa do Estado junto, então é uma parceria entre os 3 governos, a Prefeitura, o Estado e a União. Então a permanência do governador Ratinho facilitou muito esse entendimento para que a gente continue e garanta agora, nesse primeiro semestre, o funcionamento do Hospital da Criança. Que recomendações o reeleito Ulisses Maia deu ao reeleito governador Ratinho Júnior? Porque tem sempre alguns pontos de atenção no segundo mandato, não tem, prefeito? Olha, eu aqui, às vezes as pessoas dizem que o segundo mandato é mais difícil. Para mim está sendo muito tranquilo o segundo mandato, até porque está sendo mais fácil, porque nós estamos começando a colher muitas coisas que nós plantamos lá atrás. Perfeito. Eu vejo, por exemplo, o Trevo do Catuaí, que nós demos exemplo agora há pouco. Sim. No meu primeiro ano de mandato, eu levei o projeto para o governador Beto Richa ainda. Quer dizer, então, são coisas que a gente estava trabalhando há 5 anos, 6 anos. As obras públicas, elas demoram demais. Então, algumas pessoas até às vezes criticam, a reeleição acaba ficando 8 anos no mandato, mas por conta da burocracia existente no poder público, acaba sendo até, não digo pouco, mas o suficiente para você entregar aqueles compromissos assumidos. Já que o senhor tocou no assunto, vou aproveitar a sua expertise, seu know-how. Um mandato de 5 anos, um único mandato de 5 anos, o que o senhor acha, prefeito? Olha, eu acho difícil de viabilizar no Brasil, até porque para isso teria que mudar a Constituição. Nesse mandato de 4 anos aí, e a possibilidade de reeleição, foi muito difícil consolidar
no Brasil. Então, eu acredito que voltar atrás vai ser um pouco difícil, mas 5 anos é melhor do que 4. E não digo por conta de permanecer no poder, até porque o meu mandato era de 4. Eu fui reeleito, não fui, né, mantido no cargo, fui reeleito com o voto da população. Né? Mas ele é necessário para você entregar os compromissos. Né? Como eu disse para você, a gente tem assim, uma infinidade de obras, centros esportivos. Nós já fizemos uma grande reforma do CSU, cobrindo e aquecendo a piscina, mas nós temos 6, 7 centros esportivos no processo de reforma, de cobertura das piscinas e de aquecimento das piscinas públicas. Mas isso tudo a gente começou lá em 2017, 2018, quer dizer, quase que vai 8 anos para entregar. E não é falha de equipe administrativa, muito pelo contrário. É processo, né? É o processo. Aqui a burocracia é muito grande. Você, para licitar uma obra pública, você não imagina a complexidade disso anteriormente. E tem que estar com todos os projetos prontos, com todas as liberações prontas, com o recurso garantido na conta, e aí você começa um novo processo, que é o processo de licitação, que é demorado, atrai muitas empresas, é natural a disputa entre as empresas, que prorroga mais um prazo. Concluindo tudo isso, inicia o começo da obra, que também é mais uma dificuldade. Então, eu acredito que com 8 anos, evidentemente, você consegue entregar aquilo que assumiu o compromisso. Prefeito, ainda reverberando eleições, qual que é a sua avaliação para o novo extrato da representação de Maringá na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal? Está muito bem representada, a cidade ganhou bastante, né? Mantivemos os deputados federais, né, que já estavam lá, né? Já estavam lá e que vinham trabalhando com a prefeitura. Correto. Né? Nós aqui em Maringá conseguimos, nosso mandato, nós conseguimos unir, né, de Ricardo Barros, que era o líder do Bolsonaro, Sim. É o líder do governo Bolsonaro, até Enio Verri, que é do PT. Então, Maringá ela consegue fazer essa união na defesa da cidade. Sem dúvida. Né? Os estaduais também, aqueles que trabalharam realmente conseguiram se reeleger. Teve um deputado como Batista, que não foi reeleito, uma pena, mas fez uma votação expressiva. Né? Muitos outros deputados fizeram várias votações expressivas. Então, a representatividade de Maringá, ela ficou muito boa, ficou mantida. E quando a gente fala Maringá, a gente lembra todo o noroeste do Paraná, né? Não é só Maringá, e também o Vale do Ivaí, que sempre é atendido com os nossos deputados. O que é que o senhor leva de demandas para essa representação de Maringá no Legislativo, tanto em Curitiba quanto em Brasília? Bom, primeiro, defender sempre os interesses da cidade acima de tudo. Tá. Colocar divergências políticas, eleitorais e de campanhas para o lado. Daqui 2 anos nós temos eleição municipal. Nós temos que ter a grandeza de separar as discussões de campanha eleitoral, né, e não fazer com que isso atrapalhe o andamento da cidade. Estive esses dias em Brasília, com apoio dos nossos deputados federais, em especial o deputado Ricardo Barros, deputado Enio Verri, deputado Nishimori, o deputado Faur também, para conseguir 2 emendas importantes. Uma delas é a reforma do nosso aeroporto, da estação de embarque. Correto. Já houve investimento de 90 milhões de reais, aumentamos a pista do nosso aeroporto, fizemos a estação, um novo pátio de manobras. Uma taxiway bacana, né? Taxiway maravilhosa, estamos colocando todos os equipamentos para garantir o funcionamento dele em qualquer situação meteorológica, mas a estação de embarque ficou muito pequena. Correto. Então a prefeitura fez o projeto, contratamos a Infraero, pagamos o projeto, estamos com o projeto e conseguimos uma emenda da bancada em torno de 40 milhões. Não é o suficiente, mas pelo menos nós conseguimos iniciar essa obra. Então, em Brasília, nós temos essa questão do aeroporto importante. Nós colocamos o recurso também do anel viário metropolitano, que é uma obra importante, em torno de 200 milhões de reais. Aí nós temos as emendas individuais, os deputados que sempre trazem recursos para Maringá, e a contrapartida do Ministério da Saúde para funcionar o Hospital da Criança. Correto. Porque o Hospital da Criança não funciona pela prefeitura apenas, muito pelo contrário. É a terceira perna do tripé que o senhor citou, né? Até porque o Hospital da Criança, ele é nem metropolitano, não é, ele é regional, ele é previsto para atender 120 municípios, né? Então precisa do Ministério da Saúde. Então, em nível federal, esses são os compromissos. Em nível estadual, fica mais fácil, né? Até porque o nosso relacionamento com o governador facilita as tratativas para conseguir os recursos necessários para Maringá. O anel viário, eu coloquei aqui na minha pauta, é o contorno sul. Sim, o contorno sul metropolitano, nós já temos um contorno sul em Maringá, que na realidade virou uma avenida. Sim. Né? Ele foi construído ali nos anos 80 e ele acabou hoje sendo uma avenida, separando a cidade. Quando ele foi previsto, ele era um contorno sul. Correto. Então, existe esse outro traçado, já foi licitado, inclusive, pelo governo federal,
e ele vai pegar a área sul da cidade. O primeiro trecho sai ali na saída para Paranavaí, Maringá com Paranavaí, perto da Coca-Cola por ali, passa próximo de Paissandu, chega no nosso aeroporto e vai até a rodovia Maringá-Campo Mourão. Esse é o primeiro trecho que deve iniciar as obras agora em 2023. Sai nos próximos 4 ou melhor, nos próximos 2 anos, prefeito? Não, o ano que vem sai e inicia a obra desse trecho. Agora, todo o contorno sul, aí já é uma obra para que vai alguns anos. Eu acredito que é uma obra para uns 5, 6 anos ou mais, porque todos os anos o governo federal vai ter que colocar uma emenda mais ou menos neste valor para viabilizar. E eu quero aproveitar e agradecer a bancada dos deputados federais, não só de Maringá, do Paraná, porque a bancada do Paraná se une e em cada região eles estabelecem emendas importantes. E essas duas estão previstas para a nossa região. Bem lembrado, prefeito, porque ela já não é mais só uma obra de infraestrutura para Maringá, ela é uma obra estratégica para o Paraná. Para o Paraná, com toda certeza, sem dúvida alguma, a região diretamente atingida. Essas obras que nós estamos falando estruturantes, melhor dizendo, como tanto o Contorno Sul, o aeroporto, o Trevo do Catuaí, o Hospital da Criança, são obras que beneficiam a cidade, mas muito mais beneficiam a região de Maringá do que a cidade. Até porque o senhor tem aqui 2 das maiores cooperativas da América Latina. Aliás, a Cocamar está aqui e a Coamo está aqui do lado. E somos a 9ª, por conta disso, só Maringá, sem contar com Coamo, em Campo Mourão, nós somos a 9ª maior exportadora do Brasil. Ou seja, argumentos não faltam, né? Com certeza. Prefeito, daqui a 14 dias tem novo governo, que na verdade já está andando. Começou um tanto quanto confuso no processo de transição. Que expectativas Ulisses Maia tem em relação ao terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva? A expectativa é de que, independente de ideologia, independente de partido, dê certo. Somos brasileiros, todos temos divergências, pensamos diferentes, temos que voltar a respeitar os pensamentos diferentes. Não é porque uma outra pessoa pensa diferente, tem uma ideologia diferente, que essa pessoa tem que ser seu inimigo. Né? Isso tem que superar no Brasil, para que a gente possa unir o Brasil de novo. Né? E, claro, com oposição. A oposição é salutar, é necessária. Né? Isso é super importante até para fiscalizar o andamento de todos os governos, não só do governo federal. Mas eu espero que seja um governo de grandes realizações, né, não só pelo presidente, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin, uma pessoa que já foi governador 4 vezes do maior estado do Brasil, né, então ele se considera com capacidade igual de presidente superior a de muitos países. São Paulo é muito maior do que muitos países, ele foi governador 4 vezes. Né, então acredito que vai dar certo. E nós temos que torcer para dar certo. Como eu disse, independente da ideologia, independente das questões partidárias, mas também entendendo e defendendo aqueles que são contrários e que farão oposição construtiva ao governo. Que assim seja. Aliás, pela primeira vez em muito tempo, o PT terá uma oposição dura, firme, né? O bolsonarismo saiu maior que o próprio presidente Bolsonaro dessa eleição, né, prefeito? Eu acredito que sim, apesar de que nós não sabemos ainda, porque tem a eleição para presidente da Câmara, mas aqui tudo indica o atual presidente será reeleito. Lira será reconduzido. Lira será reeleito, o Pacheco será reeleito no Senado, os dois pelo apoio do novo governo. Já costuraram isso, né? Talvez isso consolide uma força, né? Mas a oposição tem que ter. Sem dúvida. Seja o governo Bolsonaro, seja o governo Lula. É necessária na democracia. A oposição na democracia é necessária, ela é um dos princípios da democracia, porque se não houver oposição, aí nós estamos falando em falta de democracia. Sem dúvida. Prefeito, um traço importante do seu trabalho enquanto gestor é de ficar o tempo todo com o dedinho aqui no pulso, né? A canetinha, controlando os gastos, atento aos números. Como é que o senhor entendeu, interpretou enquanto gestor esse avanço do novo governo em relação ao teto de gastos, a esse excedente de 480 bilhões de reais para financiar as políticas assistenciais do governo? E aí, como é que o senhor viu essa movimentação toda? O ideal era que não houvesse o rompimento do teto de gastos, mas nós temos que trabalhar com realidade. O orçamento não previu recursos para o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, enfim, a assistência social, que foi prometido, inclusive, pelo atual presidente. Então, qualquer um dos dois que vencesse as eleições estouraria o teto. Tinha o compromisso de o Auxílio Brasil de R$600 para o ano que vem. Correto. Então, foi uma necessidade momentânea. Não só por isso, mas nós estamos vendo a falta de recursos em algumas áreas importantes.
Então, o ideal era que não houvesse, mas eu também tenho a impressão que esses recursos que vão para a assistência social, eles acabam voltando, girando a economia, porque esses recursos são gastos no comércio, fortalece o comércio, gera mais empregos, o comércio paga mais impostos e, claro, né, sem contar a dignidade para as pessoas, porque nós vivemos num país maravilhoso, na nossa região do Paraná, o Paraná todo, né, mas a nossa região aqui em especial, um dos maiores PIBs do Brasil, a gente não vê tanta dificuldade, tanta pobreza na nossa região, mas o fato é que muita gente passa fome no Brasil. Então nós não podemos pensar em prosperar uma nação com gente passando fome. Então, acredito que foi necessário esse momento e acredito e espero que a equipe econômica, que tem se apresentado os nomes com pessoas com condição de fazer um bom trabalho, equilibre a situação e todos possam ganhar no Brasil. Eu acho que a essência é essa, né? Não é fazer como tirar de um para passar para outro. Acho que é todos ganharem, né? Essa é a essência também que nós temos que trabalhar na nossa economia. Vamos fechar o primeiro bloco. O doutor Sérgio Moro, o senador eleito pelo Paraná, é maringaense. Como é que é a sua relação com o doutor Moro? A relação é excelente, até mesmo antes da campanha, eu recebi ele aqui no nosso gabinete por várias ocasiões, estive acompanhando ele, a pedido dele, inclusive antes da eleição, em encontros populares, uma festa junina, temos um excelente relacionamento com ele. Espero que ele faça o que os outros senadores deixaram de fazer no Paraná, porque a realidade é que a gente viveu muito distante, sem críticas pessoais, mas muito distante aos atuais senadores do Paraná. O que os atuais senadores deixaram de fazer por Maringá, na sua opinião, prefeito? Eu posso dizer que tem senador eleito na última eleição que não me deu um bom dia até hoje. Eita! Não é que eu quero que ele me dê bom dia, mas se nem conversar, nem ver, nem um telefonema para a cidade, quem dirá representar a cidade. Então, nós tivemos muita frustração, sim, em relação ao Senado, né? Até acredito que o resultado das eleições, tanto para o Sérgio Moro, em primeiro lugar, quanto para o Paulo Martins, que teve uma votação expressiva, dois nomes novos, duas lideranças novas, deixando o Álvaro Dias, que tem uma história respeitada. O político mais longevo do Paraná hoje. Pois é, mas com uma história extremamente respeitada. Eu respeito muito o Álvaro Dias, no entanto, teve um desempenho eleitoral muito baixo. Isso, penso eu, que decorreu da omissão dos senadores do Paraná durante esses últimos anos. Então, eu espero que venha esse gás novo, essa oxigenação, né? Claro que vai ter alguns conflitos, né, pela diferença de posicionamentos entre o senador Sérgio Moro e o governo do PT, mas também isso tudo é positivo. Como eu disse, é necessário qualquer governo ter oposição. Prefeito, e na atuação do senador Sérgio Moro, do senador que representa o Paraná, o senhor espera, obviamente, a defesa dos temas que são cruciais para Maringá junto ao governo federal. Isso não tenho dúvida nenhuma, já tive pessoalmente com ele depois da eleição. Tá. Tivemos muita gente, até da própria prefeitura, que caminhou ao lado dele, como tivemos gente que caminhou ao lado do Álvaro Dias, como tivemos gente que caminhou ao lado do Paulo Martins. Aqui a gente... de fato e na prática, não só na teoria, praticamos a democracia, né? Nós tivemos deputados federais, praticamente todos os candidatos reeleitos tiveram apoio de membros da nossa gestão. Os estaduais, da mesma forma. Então, a gente tem um excelente relacionamento e acredito que vai ser uma fase muito boa. Paulinho surpreendeu? Vou explicar, o Paulo Martins, o candidato. O senhor ficou surpreso? Talvez ele só não ganhou a eleição, na minha avaliação, e até disse isso para ele alguns dias antes da campanha, pela falta de o interior conhecer ele. Sem dúvida. Ele é muito conhecido na capital. Sem dúvida. Né? Região metropolitana, né? Sim, na região metropolitana, até tem programa, né? Sim. Tem programa. Foi colega nosso Foi colega na Rede né? Massa. Teve um apoio do governador, mas o governador, de certa forma, também tinha mais outros candidatos. Teve uma passagem expressiva naquele mandato menor como deputado federal também, sim, né? Mas eu via que aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem, vamos dizer, 100 prefeitos que sempre se conversam. Correto. Quase nenhum deles tinha relacionamento, aqui no Noroeste, né, com ele. Então, acho que isso dificultou, porque... O mínimo que Faltou as pessoas... gastar mais sola de sapato? Não, talvez não só por causa da campanha, que a campanha é curta mesmo, ele nem tem condição, mas talvez um histórico disso. Perfeito. Né? Isso faltou, né?
para ele, mas eu acho que a votação dele foi absolutamente expressiva e ele representa uma parcela do eleitorado que também defende o que o presidente Bolsonaro defende. Então, eu acho que isso é a democracia. Tem eleitor para Paulo Martins, tem eleitor para Sérgio Moro, tem eleitor para Álvaro Dias, tem eleitor para Desirê, uma excelente candidata ao Senado. Sim. Né, como teve por Orlando Pessutti, e é assim que a gente deve viver, que vença quem tiver maior número de votos. O senhor não para de facilitar a minha vida. Prometo que agora é a última do primeiro bloco. O que acontece com a figura de Jair Bolsonaro agora, na sua opinião? Sei, eu acho que para ele é uma situação muito difícil, né, o momento que ele deve estar passando. Sim, mas ele não acabou para a política, né, Não, prefeito? não, mas ele no cargo de presidente, numa eleição dessa, perder, claro, perder eleição sempre é péssimo, é Sem ruim. dúvida, sem dúvida. Né, eu já perdi a eleição. Mas é parte, né? Agora, ele estando no cargo, como ele estava, eu acredito que ele tinha a convicção plena, a minha avaliação, Sim, de que claro. ele ganharia a eleição. Sim. E acredito que o entorno dele, as lideranças, os governadores, a maior parte, né, tinha a expectativa da eleição. Né, e a derrota, e no perfil do Bolsonaro, perder para o Lula, ficou muito ruim, né? Eu acho, do ponto de vista pessoal. Sem dúvida. Mas a força dele permanece, sem dúvida alguma, né? Tanto é que foi meio a meio a votação, né? Então ele tem aí um histórico pela frente, daqui 2 anos tem eleição para prefeitos, né? Eu acredito que ele tem todo o espaço dele para defender o que ele pensa e ter os seguidores dele. Ulisses Maia, prefeito de Maringá, é o nosso convidado de hoje. Pelo 6º ano que a gente faz o balanço da administração. O intervalo é rápido e, na sequência, os últimos 5 minutos do Papo com o Prefeito. Até já! De volta com o Cidade Entrevista, estamos em Maringá. Nosso convidado é o prefeito Ulisses Maia, pelo 6º ano, fazendo com a gente aqui a avaliação, o balanço de 2022. Prefeito, o que ficou faltando fazer esse ano? Que o senhor vai ruminar até janeiro, diz, puxa vida, não consegui fazer tal coisa. O que foi? São algumas obras que, vamos dizer, emperram por conta, às vezes, das empresas deixarem. Por exemplo, nós temos obras importantes que estão paradas, sim, porque as empresas, vêm desde a pandemia, as empresas que venceram as licitações... aliás, um fenômeno, um problema que não é só de Maringá, viu, prefeito? Brasil inteiro. O senhor está na associação, inclusive, sim, né? As empresas, normalmente, a licitação, ela já é preço básico, ela não é um preço alto para dar desconto. Sim. É um preço que dá para praticar a obra. Sim. As empresas, para concorrer, elas dão muito desconto. Ganha a obra, não consegue tocar. E aí a prefeitura não é simplesmente, tá bom, você quebrou, sai, entra outra. Não, é todo um processo que às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, tem umas 6 obras importantes, reformas de praças, centros esportivos, escolas, que a gente retoma em janeiro, não ficaram paradas por conta da prefeitura, por conta das empresas que não deram conta de fazer as obras. Como, por exemplo, o Hospital da Mulher, foi um exemplo, uma empresa de Foz do Iguaçu veio, ganhou a obra e não conseguiu dar início, nem ia perguntar para o senhor do Hospital da Mulher nem agora. Iniciar a obra com dinheiro na conta. Então, o que nós tivemos que fazer? Nisso acaba transcorrendo 2, 3 anos da licitação, você imagina a defasagem de preço dos produtos. Então, você tem que refazer o projeto, reorçar e relicitar. Então, também é uma obra prevista para iniciar agora em 2023. Prefeito trabalha muito próximo das entidades, até porque entende o tamanho da contribuição que elas entregam. Para 2023, o senhor terá novos pares nas entidades, né? Professor Barbieri à frente da Assim e a empresária Giane Nogaroli liderando o CODEM. E aí, prefeito, como é que vai triangular com as duas entidades aí e seus líderes? Muito bem, como tem feito até agora, nós inclusive articulamos com a sociedade civil essa aliança estratégica Maringá-Londrina. Então ela começou com o nosso entendimento aqui com o prefeito Marcelo Bellinati, aí nós buscamos as 2 associações comerciais, buscamos o SEBRAE, buscamos a FIEP, a FACIAP e no fundo conseguimos uma grande articulação do norte do Paraná, fazendo uma aliança estratégica. Então, a base dessa aliança foi a sociedade civil organizada, com o apoio técnico do SEBRAE e a vontade política nossa e do prefeito Marcelo Bellinati. Então, eu estou muito animado com a Giane Nogaroli, que já tem uma contribuição extraordinária
em diversos segmentos de Maringá, e o Barbieri, né, que também tem já participado ativamente da vida da nossa cidade. Então vamos continuar caminhando sempre tomando as nossas decisões de forma coletiva. Prefeito, me emocionou de verdade quando eu soube da aliança estratégica e mais ainda quando eu vi na prática ela se consolidando. Porque me lembrei que esse foi um dos assuntos que nós conversamos um ano atrás, nesse mesmo dia, nesse mesmo sofá, nessa mesma sala. O prefeito disse, precisamos parar com essa bobagem de rivalizar e trabalhar juntos. Agora é para valer, né? Desde que eu assumi a prefeitura, tenho, né? Eu já tinha e continuo tendo essa visão de integração entre as cidades. Fizemos aqui no Noroeste uma integração muito intensa e aí, como você me entrevistou um ano atrás, eu falei assim, nós vamos fazer agora com Londrina. No passado, as duas tinham divergência, lá da época do Galo aqui, do Tubarão lá. Vai longe. Isso acabou, nós não podemos mais ter divergências. Nós temos que somar os nossos interesses e as duas cidades juntas, com todo o norte do Paraná, ganhar com isso. Como as grandes corporações, as grandes empresas, o que elas fizeram? Ao invés de elas continuarem concorrendo e dividindo lucro, elas passaram a fazer fusão, somando e tendo mais lucro. Tendo mais lucro, divide entre as partes. É assim que também tem que ser no poder público. O que Maringá e Londrina podem fazer juntas, prefeito? Muita coisa. Primeiro, nós queremos e vamos reivindicar, junto ao governo do estado e ao governo federal, a contrapartida do que nossa região merece. Sim. Então, não é concorrer com Curitiba, nem concorrer com o oeste do Paraná. É só o que a gente manda pra lá, só o né? que nós queremos. Sem Então, dúvida. ao invés do prefeito Marcelo ir lá, eu ir trabalhar defendendo cada uma das nossas cidades, nós vamos pensar o nosso norte do Paraná. E se você pegar o PIB do norte do Paraná, a nossa produção, os nossos números, nossa arrecadação, nós somos superiores a muitos países envolvidos. Sem dúvida. Né? E, claro, com esta união, nós passamos a atrair investimentos para a região. Investimentos vindo para cá, é riqueza que vem para a região, são empregos que geram e cada vez a nossa população vai viver melhor, porque nós temos que estar com muito desenvolvimento na região econômico, para que as empresas paguem mais impostos e com os impostos a gente retribua para a população. Maringá Encantada tá linda, hein, prefeito? Linda, maravilhosa e cada ano vai estar mais linda. E além de ser maravilhosa, ser linda, a população gostar, fortalecer o comércio, gerar empregos, a prefeitura ainda tem lucro. Tudo que a gente investe na Maringá Encantada, nós recebemos 3, 4 vezes mais de volta. Ou seja, é um investimento que todos devem fazer. Alegria para a população, empregos gerados e lucro para a prefeitura. Faltou alguma coisa, prefeito? Faltou desejar um santo e abençoado Natal para todos, né? E uma expectativa muito positiva de um ano de 2023 que seja melhor para todos nós. Um bom Natal para o senhor e para o seu Obrigado, time. Feliz Gelson. ano novo. Obrigado por nos receber mais uma vez, juntos em 23. Obrigado. Prefeito, Deus felicidades, quiser. tá? Obrigado. Nossos agradecimentos a Ulisses Maia, prefeito de Maringá. Perdeu o Cidade Entrevista de hoje? O programa estará disponível daqui a pouco em nosso perfil no Facebook. Você pode acessar, assistir e principalmente compartilhar. Acesse também redemassa.com.br. Excelente final de semana a todos e até sábado. Tchau. Até lá.